Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Vamos orar para que Deus, chamando, invocando a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nosso meio, para que Ele se revele, para que Ele se mostre, para que Ele atue e fale com você nessa noite de uma forma que você compreenda todo o amor, toda a graça e a misericórdia do Senhor. Poderoso Deus, santo e eterno, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma, ó Deus, que nós ainda não merecemos, e o Senhor tem nos dado além daquilo que precisamos, é verdade, ó Pai. O Senhor tem vindo com a Tua graça, o Teu amor, cuidado sobre nós, e nós te louvamos nessa noite por isso. Estamos reunidos para prestar culto ao Senhor, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Fala com cada vida nessa noite, fala com cada um, visita o coração, traz a Tua bênção, traz a Tua cura, a Tua salvação, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Graças te damos. Se faça presente, ó Deus, vivo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor e vamos comungar os elementos da mesa do Senhor, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. O pão, e o corpo de Cristo, o pão e o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o pão simbolizado, o corpo simbolizado no pão, o sangue representado pelo vinho, no nosso caso aqui pelo suco de uva. E nós vamos lembrar o que Ele disse para nós a esse respeito, o que Jesus e a palavra de Deus tem para nós a esse respeito, desse momento, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos celebrar nessa noite, a ceia em memória do Senhor Jesus, a ceia em memória de Cristo, a ceia em memória do Senhor Jesus. Por isso, vamos ler aí Mateus, que conta lá que Jesus estava, Mateus 26, que Jesus estava reunido, celebrando a Páscoa, essa festa judaica na qual os judeus celebram, festejam e relembram a libertação do Egito, da escravidão no Egito, E Jesus estava ali, nesse capítulo 26, celebrando a Páscoa, celebrando essa festa judaica que era uma ordenança de Deus, uma festa que era uma ordenança de Deus para o povo de Israel. E Jesus está lá no capítulo 26, celebrando isso, celebrando essa festa. E no versículo 26, capítulo 26, versículo 26 de Mateus diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto aqui é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Que é derramado para perdão de pecados. Jesus Cristo está dizendo: esse aqui é o meu sangue. O sangue que é derramado para perdão de pecados. Sabe, irmãos, é os nossos pecados que nos trazem à mesa de Cristo. São os nossos pecados que nos trazem e é a nossa condição de pecado que nos justifica e nos trazem, é a nossa condição de pecado que justifica essa mesa, a mesa de Cristo. É a nossa consciência de que nós somos pecadores, de que temos pecados e de que precisamos do perdão para os nossos pecados, que nos traz até a mesa de Cristo. Essa mesa, ela se fez necessária, o corpo e o sangue de Cristo se fez necessário por causa do nosso pecado. Foi pelo nosso pecado. Jesus disse: esse aqui é o meu sangue, o sangue que vai ser derramado, ou que é derramado para perdão dos pecados, para perdão de pecado. Quando nós tomamos nas mãos o corpo de Cristo representado pelo pão, quando nós tomamos nas mãos o cálice representando o sangue de Cristo, nós estamos dizendo: temos pecado, perdoa os nossos pecados,
Por isso Jesus diz que o seu sangue é um sangue que perdoa pecados. Foi derramado, foi vertido para perdão de pecados. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós comungamos dos elementos da mesa do Senhor para desfrutar o perdão dos nossos pecados, porque foi o sangue de Cristo, foi o corpo de Cristo moído, entregue, que perdoa o nosso pecado. Então nós nos aproximamos da mesa para desfrutar o perdão que recebemos do nosso pecado. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor para comungar, para nos apropriarmos e experimentarmos o perdão e a experiência do perdão pelos nossos pecados. Pecados que nos condenavam ao inferno, pecados que nos condenavam à perdição eterna. Então, o corpo e o sangue de Cristo nos leva a refletir do perdão dos nossos pecados. Nos leva a refletir do perdão dos nossos pecados. E é apenas com a consciência de que nós fomos perdoados, com a consciência de que nós somos redimidos ou precisamos ainda ser redimidos também, que nós somos justificados, ou talvez você precise ainda ser redimido, perdoado e justificado, lavado pelo sangue de Cristo, que nós tomamos do corpo e do sangue de Cristo. Então o corpo e o sangue de Cristo lembra o nosso pecado. Pecado que foi perdoado, pecado que foi redimido. Porque Jesus está dizendo aqui na ceia, né, no versículo 28 que nós lemos, quando ele reparte o corpo, o pão e o vinho, ele toma o pão e diz: esse é o meu corpo, comam. E ele toma o cálice e diz: esse é o meu sangue, sangue derramado para perdoar o quê? Os pecados, os seus pecados. Esse é o sangue que será derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, meu amado, precisamos compreender e ter essa consciência de que foi o corpo e o sangue de Cristo derramado pelo nosso pecado. Nós precisamos compreender que foi o nosso pecado que provocou essa mesa. Essa mesa é o resultado do nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que Jesus foi moído, foi por causa do nosso pecado que ele foi humilhado, foi por causa do nosso pecado que o seu sangue foi vertido. Então, isso lembra o nosso pecado. Lembra o nosso pecado, mas lembra o nosso pecado perdoado pelo sangue de Cristo. Porque ele disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é derramado para perdão de pecados. Mas precisamos compreender o que é pecado. Porque, sabe, tem tanta coisa por aí. O que é pecado? E a palavra de Deus nos diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 3, que pecado, capítulo 3, versículo 4, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é a transgressão, pecado é transgredir a lei de Deus, é desobediência, é agir contra a vontade de Deus. Lá em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, e diz: e de fato, todo pecado é transgressão da lei de Deus. Então pecar é transgredir, é ir contra a vontade de Deus. Pecado é desobedecer a lei de Deus. E a desobediência à lei de Deus traz a consequência do castigo. Quando se desobedece à lei de Deus, o resultado é o castigo, é a penalidade. O nosso pecado é um pecado contra Deus. O nosso pecado é um pecado que vai contra a vontade de Deus. O nosso pecado é um pecado que transgride a vontade e a lei de Deus pela nossa desobediência. E a consequência disso é a penalidade e o castigo. Por isso que Isaías, lá no capítulo 53, o pastor Gerson leu ali o capítulo 1, mas lá no capítulo 53, Isaías diz que Jesus, né, Isaías naquela visão profética do Messias, ele vendo ali, né, o Messias, a sua visão profética do Messias, ele diz que o Messias, Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados.
as nossas transgressões, a nossa desobediência à lei e à vontade de Deus. Ele toma como sua a nossa culpa. Ele toma como sua a nossa transgressão. Ele toma como seus os nossos pecados. Assume para si a nossa culpa e o nosso pecado, a nossa desobediência a Deus. Então Isaías, naquela visão profética do Messias, ele diz: Jesus, o Messias, ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão contra Deus. E Isaías diz mais, que a penalidade que estava destinada a nós, pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, pela nossa desobediência à vontade de Deus, recaiu também sobre Jesus. Porque ele diz que o castigo, a penalidade devida a mim e a você, porque desobedecemos a Deus, Jesus levou sobre ele. O castigo que nos traz a paz, Isaías diz, estava o quê? Sobre ele. Isaías vem dizendo que ele tomou sobre si a nossa transgressão e assumiu sobre si o nosso castigo. Ele assume, o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz, diz aí, que estava sobre ele. E ele, como uma ovelha muda, como uma ovelha levada ao matadouro, que não abre a sua boca, mas que padece, que sofre a penalidade pelo nosso pecado. Ele sofre a penalidade pela nossa transgressão. Então isso aqui, meu amado, é algo assim extraordinário. É algo tremendo, e é isso que nos traz a essa mesa, é isso que nos traz a comungar do corpo e do sangue de Cristo. Saber que o sangue dele foi derramado para perdoar os nossos pecados, e que além de perdoar os nossos pecados, a nossa transgressão, a penalidade e o castigo, ele pagou também. Caiu sobre ele e ele pagou. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele padeceu, tomando ali as nossas iniquidades. Abra lá, vamos abrir esse texto de Isaías, que eu acho muito interessante isso aqui. É tremenda essa palavra de Deus para nós. Isaías 53. Isaías 53. Diz assim a palavra de Deus no versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. E eu leio Isaías 53, 4 e 5 aqui na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. O que Isaías está dizendo ele levou sobre si o nosso castigo, e nós ainda pensamos que ele foi castigado porque ele tinha alguma culpa, por ele ser afligido, e por Deus. E o versículo 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou que nos trouxe a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, por pagar a pena, nós fomos curados. Nós somos curados. Por isso faz todo sentido quando nós compreendemos que pecado é transgredir. Pecado é a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus, é ir contra a vontade de Deus, é ir contra o padrão de Deus, é desobedecer a vontade de Deus, e a desobediência traz castigo. Mas Jesus toma sobre si o nosso castigo e nos oferece a paz. Jesus toma sobre si o nosso castigo e nos oferece perdão, e evita que o castigo de Deus recaia sobre nós, porque já recaiu sobre ele. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é algo assim maravilhoso. Glória a Deus, Por isso, porque Deus dá o seu Filho para assumir o nosso pecado, para assumir a nossa transgressão e pagar a nossa pena. O castigo, ele recaiu sobre ele. Então ele faz uma troca, ele oferece a paz e toma sobre si o castigo
para que o castigo de Deus não recaia mais sobre nós, porque recaiu sobre ele. Ou recaiu sobre ele. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Isso aqui, a graça e a misericórdia de Deus é algo tremendo, porque Isaías vai contando, e no versículo 4 ele diz que além de pagar as nossas transgressões, de levar sobre si o castigo que era nosso devido a mim e a você, ele também assume, ou ele também leva sobre si as nossas enfermidades. Isaías está dizendo assim, olha, ele assumiu sobre ele o nosso pecado. O castigo que estava destinado a nós, ele suportou, caiu sobre ele. E ele levou também sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelo seu padecimento, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua morte, pelas feridas que ele sofreu, nós somos sarados, nós somos curados. Quando a gente lê isso aqui, meus irmãos, a gente não tem como não se render a esse Jesus, a esse Filho de Deus, como nós cantamos, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não temos como nos render em gratidão a esse Jesus que leva sobre ele o nosso pecado e assume sobre o seu corpo o nosso castigo. E além de tudo isso, Isaías diz que ele leva sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Isso aqui é tremendo. Por isso nós glorificamos, por isso nós exaltamos o nome do Senhor. Porque pelo seu sofrimento e pela sua morte nós somos curados, somos sarados. Veja que Deus nos vê como doentes e enfermos que precisam de curas. Veja que Deus nos vê como doentes e enfermos que precisam ser curados, que precisam ser sarados. É por isso que Jesus diz assim: esse é o meu sangue derramado para perdão de pecados. Quando ele diz, esse é o meu sangue derramado para perdão de pecados, ele está dizendo assim, esse é o meu sangue que perdoa pecados, mas também que cura, que restaura, que sara. Esse aqui é o meu sangue que perdoa pecados e que cura, e que restaura, e que sara. Cura, restaura e sara da sua enfermidade. O profeta Malaquias, se referindo ainda ao Messias, na sua visão profética do Messias vindouro, ele diz, o Messias virá e trará sobre si cura nas suas asas, né? Trará sobre si a cura nas suas asas. É por isso que a gente compreende aquela mulher com o fluxo de sangue que nós falamos outro dia sobre ela, lá de um encontro com Jesus. É por isso que a gente compreende aquela mulher quando ela diz, se o Messias traz cura sobre as suas asas, e esse aí é o Messias, se eu tão somente assim tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei restaurada, eu serei curada, eu ficarei livre, eu ficarei sarada, eu ficarei curada. E ao tocar em Jesus, aquela mulher sente ser curada, e Jesus diz o que para ela? Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque curar e salvar são sinônimos para Jesus. Ele poderia ter dito, vai, a tua fé te curou e ela foi salva, ou vai, a tua fé te salvou e ela foi curada, porque a cura acontece de alguma maneira física e espiritual. Por isso é que ele cura, ele paga o pecado, o sangue dele perdoa, mas ele também traz cura. Porque o pecado, meu amado, é uma doença, né? A nossa condição de pecado é uma enfermidade que se não for curada, ela nos leva à morte eterna. O pecado é uma enfermidade que nos leva à morte se não curada, e a cura está em Jesus e no seu sangue vertido, a cura está no seu sangue derramado para perdão de pecado, como ele diz, esse aqui é o meu sangue que perdoa pecado. O pecado, ele é uma enfermidade que, se não for curada, nos leva à morte eterna, nos leva à perdição eterna. Quando lemos na palavra de Deus, e lá onde o pastor Gerson leu em Isaías 1,
que o sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados, toma cuidado, porque erroneamente você pode pensar que pecado é uma sujeira, né? E pecado não é uma sujeira que a gente lava. Talvez a gente compreenda de forma errada que pecado é uma mancha na nossa roupa que é lavada e tirada assim com água e sabão. A gente pode compreender que quando a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus lava o nosso pecado, a gente diz, então o pecado é uma mancha, é uma sujeira. Pecado é uma enfermidade no nosso corpo. Pecado é algo que habita e está em nós. Por isso precisa de perdão e cura. Por isso Jesus cura, por isso Ele perdoa, mas também Ele cura, Ele leva sobre si a nossa enfermidade do pecado, a nossa transgressão vai sobre Ele, né? A nossa transgressão recai sobre Ele. O pecado é uma ferida, meu amado, uma enfermidade que precisa ser curada, e a cura está no sangue de Jesus. Muitos dos nossos pecados, se não todos, as nossas transgressões, as coisas que praticamos contra a vontade de Deus, são sintomas de enfermidades espirituais que precisam de cura. O pecado habitual, já falei, os pecados habituais, os pecados corriqueiros, são sintomas de enfermidade e de uma enfermidade maior que precisa de cura, que precisa ser curada, e a cura está no sangue de Jesus. O nosso pecado corriqueiro, o nosso pecado habitual é sintoma de uma enfermidade que habita em nós, que nós recebemos geneticamente de Adão. Fomos contaminados? Não, nós recebemos isso de herança genética, né? Foi transmitida a nós essa enfermidade do pecado, essa enfermidade que nos leva à morte eterna. Então os pecados habituais são sintomas de algo muito maior e mais terrível que está em nós, que é uma enfermidade que só o sangue de Jesus pode curar. Por isso, Jesus toma sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, para que nós possamos ser curados. Porque se Ele não toma os nossos pecados, nós continuamos enfermos. Por isso Ele toma sobre si os nossos pecados, e Ele diz, as nossas enfermidades caíram sobre Ele. O sangue de Jesus cura a nossa natureza caída. O sangue de Jesus cura o nosso caráter deformado. O sangue de Jesus cura a nossa incapacidade de amar. O sangue de Jesus cura a nossa incapacidade de perdoar. O sangue de Jesus cura o nosso orgulho. O sangue de Jesus cura o nosso egocentrismo, cura os nossos desejos contrários à vontade de Deus. O sangue de Jesus cura os nossos sentimentos mais profundos, que se revelam doentios e enfermidades em nós. É o sangue de Jesus que cura os sentimentos que temos, que são enfermidades espirituais, que nos levam à prática de pecados. Mas Jesus vem e nos cura. Ele vem e nos cura, por isso o sangue dele perdoa e cura, né? Ele vem curando. O sangue de Jesus cura, meu amado, a nossa natureza caída. Por isso o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará desse corpo, né, enfermo? Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo que apodrece, que está enfermo? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me cura, né? Ele me cura, Ele traz cura sobre as suas asas, né? Malaquias diz, o Messias vem, Ele traz cura sobre as suas asas, e a gente pode compreender que cura eu estou aqui com uma dor de cabeça e Jesus cura também, e claro, Ele faz isso, mas a profundidade de cura e o significado aqui é muito mais amplo. Ele traz cura profunda, cura para feridas internas em nós. Ele traz cura para a alma, Ele traz cura emocional, cura espiritual. Ele traz cura porque Ele levou a enfermidade sobre Ele. E a enfermidade é o pecado. A enfermidade é a transgressão, é a desobediência. O pecado, portanto, meu amado, não é uma questão de comportamento, é um sintoma de uma doença grave. O pecado não é apenas uma questão de comportamento, mas é o sintoma de uma grave enfermidade que nós herdamos, que nós contraímos,
que nós carregamos em nós, que nos foi passada de forma genética, né, pelos nossos antepassados, por Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus. O pecado é uma enfermidade, meu amado. Por que que você é tão egoísta? E você se pergunta, por que que eu sou tão egoísta? Por que que a gente é tão egoísta? Porque somos enfermos. Porque você precisa falar mal de todo mundo? Porque você está enfermo. Porque você precisa agredir as pessoas com gestos ou palavras? Porque a enfermidade nos faz agredir os outros, a enfermidade do pecado. Porque você odeia as pessoas? Porque você odeia os outros? Porque você só faz críticas? Porque você é incapaz da gratidão? Porque você é incapaz de ser agradecido? Porque você é incapaz da gratidão? Porque você é incapaz de perdoar? Porque você é incapaz de amar? Né? Porque você precisa mentir para ser aceito em determinados lugares que você vai. Porque se você não mente, e a mentira é uma enfermidade, né? É uma doença arraigada e vem lá. A palavra diz, é o pai da mentira, é Satanás. Porque você tem que mentir para ser aceito ou não, apenas para se firmar. Porque você odeia, porque você não perdoa, porque você é incapaz de se relacionar, porque você trai, porque você é adúltero e adúltera, porque você tem inveja das pessoas, porque você é maledicente, porque você precisa de bebida alcoólica ou de alguma droga. É o pecado, isso tudo é pecado, mas isso aqui são sintomas de um pecado, meu amado, que precisa ser curado em nós. Isso aqui é sintoma. Talvez você, nós não precisamos apenas do perdão dos pecados, e Jesus derrama o seu sangue para perdoar os nossos pecados, mas nós precisamos do perdão do pecado e da cura do pecado, para que o pecado não se torne recorrente. E a gente vai tratando sintomas, porque foi perdoado, mas não foi curado, não recebeu cura. Jesus perdoa, mas Ele precisa curar você. Porque senão esses pecados, eles são recorrentes. E a gente vai tratando o sintoma de uma enfermidade que está em nós. Vai tratando o sintoma. Vai pecando e tratando o sintoma. Mas não recebe a cura definitiva. Precisamos receber cura. Nós não precisamos apenas do perdão para os nossos pecados. Precisamos de cura. Cura para que o nosso pecado não se torne corriqueiro e recorrente. Corriqueiro e recorrente. Talvez você esteja enfermo ou enferma e esteja tratando apenas os sintomas. Mas apenas o sangue de Jesus traz cura definitiva para o pecado. E quando Jesus cura, então a gente não está mais enfermo. Aquilo é abandonado, não se torna recorrente. É possível viver uma vida inteira pedindo perdão a Deus e achando que está tudo bem? É possível. É possível nós vivermos uma vida inteira achando que está tudo bem com as nossas vidas. É possível você viver uma vida inteira pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, ou pela mesma desobediência, pela mesma transgressão, pelas mesmas coisas contrárias à vontade de Deus que você faz. É possível viver uma vida inteira num pecado recorrente, tratando sintomas. Mas o Senhor Jesus quer te dar algo muito maior e melhor. Ele quer curar. Porque quando Ele cura, o pecado ele desaparece. Ele é curado. Então Ele não faz parte mais da minha vida. Ele não faz parte mais de mim.
a mentira é tirada, o adultério, a promiscuidade, o ódio, a falta de amor, a falta de perdão, a falta de gratidão, ele é tirado porque é curado. Enquanto não é curado, é apenas perdoado e a gente continua, peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa, até que Jesus vem e cura, e quando ele cura a gente diz, fui curado desse mal. Fui curado desse mal. Aquela mulher com fluxo de sangue que uma vida inteira, já pensou? 12 anos, escoando a sua vida está se esvaindo. E o que ela está tratando? Sintoma. O que ela está tratando? O escoamento da sua vida, ela está tratando o sangramento, e ela vai tratando um sintoma. Mas quando Jesus a encontra, quando ela encontra com Jesus, Jesus diz, está curada. E aquilo acaba. E aquilo acaba. O pecado, meu irmão, é uma doença, é uma enfermidade terrível, que precisa de perdão, mas também de cura. Precisa de cura. Sabe, meus irmãos, a nossa experiência com Jesus precisa ser uma experiência de cura. Uma experiência de cura. Por isso o sangue de Jesus foi derramado para perdoar os pecados e trazer cura, cura definitiva. Quando o próprio Jesus diz lá em Lucas 5,31 que não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas são os doentes, ele não está se referindo à doença física, vê lá o contexto. E a gente pode pensar, a pessoa está doente, precisa de Jesus, de médico. Quando Jesus diz assim, não são as pessoas sãos, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas são os doentes, ele está dizendo assim, eu vim para os doentes, doentes da alma, doentes espirituais, doentes físicos também, porque ele cura. Mas Jesus está dizendo, eu vim para os doentes, e eu vim trazer cura para a enfermidade da alma, eu vim trazer cura para a enfermidade espiritual, eu vim trazer cura para essa enfermidade do pecado, para perdoar e curar definitivamente, para que essa pessoa agora seja livre do pecado, livre do mal, livre da condenação, mas também que esse pecado seja curado, porque ele foi limpo, ele já não existe mais, ele foi apagado, porque esse é o meu sangue que perdoa pecados. E a palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, ele esquece, aquele pecado foi perdoado, foi apagado, lançado no mar do esquecimento, lançado nas profundezas do mar. O pecado que nos separava foi perdoado. Mas quando ele traz cura, o pecado não volta mais. Não volta. O câncer, quando ele não é curado, a pessoa vive assim uns anos, talvez, num tempo bom. Mas se ele não for curado, ele volta. E daqui a pouco a pessoa está recorrendo aos mesmos tratamentos e ao mesmo medicamento. Porque ela foi ali paliativamente, mas ela não recebeu cura definitiva. Não recebeu cura definitiva. Sabe, meu amado? Jesus veio para os enfermos. Então, é o nosso pecado que nos traz a essa mesa. É os nossos pecados, é pelo nosso pecado que isso aqui se faz presente. Foi porque, e por causa do nosso pecado que o sangue de Jesus foi derramado. Foi por causa do nosso pecado que o corpo dele foi moído. É o nosso pecado que nos traz a essa mesa para celebrar o corpo de Cristo que cura, o sangue de Cristo que perdoa e sara as nossas enfermidades, o nosso pecado. Se você já entregou a sua vida para Jesus, já o recebeu como seu Senhor e Salvador, eu te convido a se apropriar da cura. E talvez você diga, eu já entreguei a minha vida para Jesus, amém. Quando faz isso, o nosso pecado ele é perdoado. Mas talvez você precise de cura. E eu te convido a receber cura no sangue de Jesus. Receber cura. Cura para que o pecado não seja recorrente. Para que ele seja exterminado de uma vez por todas na sua vida. Convido você a se apropriar do corpo e do sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo vinho, o suco de uva, nessa noite pedindo cura para as nossas vidas. Peça cura para a alma,
cura para o seu espírito, cura para as suas emoções, cura para os seus relacionamentos. Alguém te feriu, nós somos feridos na nossa vida. E essas feridas vão ficando, essas feridas vão se acumulando, essas feridas vão se alastrando em nós e se tornam enfermidades que nos afastam de Deus. Essas feridas se tornam pecados que nos levam a transgredir, a desobedecer a Deus. Alguém te feriu, busca cura para essa ferida. Busca cura. A cura é a liberação de perdão. E quando Jesus cura, nós perdoamos. Quando Jesus cura, nós liberamos perdão. Quando Jesus cura, nós nos rendemos. Nós não somos mais egocêntricos, nós agora nos rendemos. Peça cura para as suas dores, peça cura para as suas feridas, peça cura física. Está enfermo, peça cura física também. Porque Ele cura. O sangue de Jesus perdoa e cura pecados. Por isso, meu amado, eu quero convidar você a se apropriar do corpo e do sangue de Cristo, a participar da mesa e se apropriar da cura nessa noite. Que você receba cura. Que você receba cura. Olha, alguém me disse essa semana: pastor, as pessoas estão enfermas. Eu disse: eu sei, conheço um monte. E ela disse: mas não são pessoas incrédulas não. Eu falei: eu sei, conheço um monte também. Crentes enfermas, pessoas incapazes de perdoar, pessoas incapazes de amar, pessoas com corações terríveis, pessoas com todo tipo de enfermidade sentimental, emocional. Então Jesus está te oferecendo cura nessa noite. Perdão de pecados e cura. Perdão de pecados e cura. Eu quero convidar eu quero convidar aqui o pastor Gesso, a vida do pastor Gesso, também o irmão Fabiano. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Comungar do sangue que cura e que perdoa pecados.